Graça e paz, irmãos e irmãs do Messias, tudo bom com vocês? Espero que sim, na paz estejam todos. Eu estou na paz, né? Mas o tipo de vídeo que eu venho fazer aqui hoje é um vídeo muito sério, é um vídeo de falar sério, né? Lembrando que esse vídeo aqui que eu faço no YouTube, eu e os meus irmãos que tem milhares de seguidores, o meu vídeo nem é monetizado e tem pouquíssima visualização, mas o que importa é o fazer a minha parte, né? Às vezes tem situações de assunto, pera aí, irmãos, que eu venho trazer aqui certos assuntos que são mais sérios, né? E às vezes eu falo com mais veemência, às vezes eu falo com mais. Parece que eu tô nervoso, que eu tô irritado. Eu não sou uma pessoa nervosa, fique tranquilo, eu sou calmo. Quem me conhece sabe que eu sou tranquilíssimo. Mas tem certos assuntos que dá indignação. Não é revolta, porque eu não tenho revolta dentro do meu coração. Eu não tenho ódio. Eu sou uma pessoa que, se a pessoa me ataca, faz algo contra mim, eu peço perdão pro pai perdoar ela, tento fazer o máximo para me perdoar, não convivo, mas perdoo, ponho no esquecimento, não guardo rancor, tá? Ensino isso para as pessoas, mas o meu vídeo aqui não é vídeo de passatempo, é uma missão que o Criador me deu. Então, é o vídeo que eu falo de diversos assuntos, né? O meu dom é mais para abrir os olhos das pessoas que são chamadas igreja, que crê no Messias, né? Contra a religião fraudulenta, denunciando o sistema maligno governamental corrupto, denunciando a mídia corporativa que ganha dinheiro do governo para falar o que o governo quer que elas falem, ensinar a promiscuidade através das novelas, né? Eu sei que muitos não vão gostar do que eu vou falar, não, mas é a verdade, né? Através de programas de televisão, tem programas de televisão para as crianças, para os adultos que são saudáveis. Cabe a pessoa querer saber escolher, né? Mas tem outros que são para manipular as mentes da pessoa, condicionar elas a fazerem pecados, viver uma vida pecaminosas. Tem programa que fazem isso, tá? Tem filmes que falam coisas que vão acontecer no futuro, tá? Que tá na Bíblia, né? Coisas más e coisas boas que vão acontecer no futuro. Tem filmes que falam essas mensagens que vão acontecer coisas no futuro, que são do lado do bem, e tem aqueles que são do lado do mal também. Então cabe a gente filtrar e saber o que a gente está buscando e alimentando a nossa mente, né? Então, muitos não sabem fazer esse filtro, né? Então aqui hoje nós vamos falar da misoginia. Eu fiz já um vídeo de 50 minutos. Vejam os dois, que aquele vídeo ficou muito bom, que eu fiz, e vou fazer de novo, a segunda parte, só vou fazer dois da misoginia, porque é o que tá. Muitos estão fazendo esse vídeo aí, mas eu faço a minha parte também, para dar apoio quem tá falando disso daí, né? Porque isso aí é um tipo de destruição da família, da sociedade, né? Essas leis absurdas aí. Não que não tem que ser punido os agressores, aqueles que fazem coisas erradas. Mas não podemos colocar no mesmo patamar, no mesmo balaio, todas as pessoas. Então vamos lá, para não ficar muito longo o vídeo, eu vou pausando aqui, ó. Uma mulher vai falar, tá? A gente põe uma mulher para que a pessoa, mas é machismo. Não é machismo não, tá? Porque eu não acredito nem em machismo nem em feminismo. Um leva o outro. O machismo lá antigamente levou o feminismo de hoje, tá? É tudo uma ideologia satânica para manipular as mentes, para jogar um contra o outro, destruindo a família, destruindo a sociedade. É isso que o governo corrupto, maligno e as corporações desse mundo querem, e as pessoas que não estudam as escrituras estão caindo que nem patinho nessas conversas aí. Vamos lá. A palavra do homem vale menos que a palavra da mulher. A mulher diz que você fez tal coisa, você perde o emprego, você padece no tribunal da internet, é difamado e depois não tem reparação nenhuma. Como aconteceu aqui no caso Mari Ferrer. O André foi acusado de estupro. Os laudos, os documentos da perícia, os vídeos mostraram que o André não estuprou Mari Ferrer. Mari Ferrer ganhou como honra uma lei em seu nome. E o André Aranha, nada, nenhuma reparação, nenhum dano moral. Até os juízes e advogados foram envolvidos no processo dessa fake news. As pessoas têm medo de falar isso. Não é possível mais.
Escuta, como é que você vai viver, como é que os jovens vão viver a sua vida, como você vai arrumar uma namorada, se você não pode abordar uma mulher, se você não pode passar uma cantada numa mulher, como é que você vai construir família? Dizem que até tem uma questão agora que se você, por exemplo, conheceu uma namorada num barzinho aí, uma menina num barzinho. Ah, gostei tanto dela, coloquei ela dentro da minha casa. Tá lá um mês comigo. E aí, se ela falar que você agrediu ela pode até mentir, parece que a justiça te coloca Não, você pra fora de casa. Corre o risco de você perder. Cuidado. Medida protetiva, se a pessoa está instalada na tua casa, ela pediu uma medida protetiva contra você, e no Brasil as medidas protetivas são concedidas 98% e ainda tem. É claro que em alguns casos sim, tem que haver, né? Mas você vai conceder uma medida protetiva, o cara tem que ficar longe da sua própria residência. Eu já vi casos, que eu não posso falar que é sigiloso, mas eu tenho um amigo juiz que me mostrou o caso que Advogado, a vizinha brigou, as duas vizinhas de porta brigaram. Aí a vizinha alegou que tinha sofrido violência e que tinha um caso com o marido da outra e pediu medida protetiva para tirar o cara da casa dele, entendeu? Você teve que sair da sua casa, ficou longe da sua família, você não pode ficar com a sua esposa porque a vizinha pediu uma medida protetiva e o apartamento é um do lado do outro. Nossa. Eu já vi filha pedindo medida protetiva contra o pai porque o pai não deixava namorar aos 14 anos, porque Olha não isso. deixava fazer transição de gênero aos 13. Então, não é que não deve existir mecanismos de proteção do indivíduo, mulher, qualquer claro. indivíduo. Qualquer indivíduo, até para Os homem. dados do governo Lula, não é do governo Bolsonaro. A questão não é mulher e homem, a questão é divulgou os dados o mal, o pecado que cada um As faz. agressões de crianças e adolescentes são as mulheres. As mulheres se vingam do cônjuge maltratando criança e adolescente. Todo mundo conhece uma história dessa, pelo amor de Deus. Lá na literatura, a Medeia não tacou fogo, na mitologia grega, não tacou fogo na amante e nos próprios filhos, e não sei mais quem, metade do mundo por causa de um caso de traição. Sim. As mulheres se vingam. Você vê o caso do menino Juan, a menina pegou o menino Juan da guarda do pai, se uniu com outra mulher, esquartejaram o menino, depois de decepar o pênis dele com uma faca. Olha isso. Cara. Então, assim, como é que você olha para casos desses de violência e diz que a violência acontece só contra mulheres, só contra meninas, e que isso é maligno. Desculpa, é um assunto pesado de se trazer, tá, irmãos e irmãs? Mas eu tenho que trazer, a gente tem que trazer esse assunto, tem que denunciar. Isso é um absurdo, cara. Entendeu? Teve uma mulher aí que ela pegou, tava namorando com o rapaz, ela pegou o rapaz e prendeu ele e foi torturar o corpo dele. Aí escutaram os gritos, aí chamaram a polícia. Aí ela fugiu, aí o rapaz machucado levaram pro hospital. Aí ela foi até o hospital para matar o rapaz. Só que quando ela chegou lá, a polícia tava lá e prendeu ela. Olha só isso daí, hein? Aí só fala da violência do homem para com mulher. Mas da violência das mulheres para com o homem, que tem também, tá? Tem muita. Só que a mídia só divulga o do homem. Pra quê? Pra jogar um contra o outro. E nem todo homem é mau e é desse jeito, canalha, é maníaco, e nem toda mulher é má. Você não pode pegar uma pessoa que te maltratou, sendo ela mulher ou homem, e falar que todos são iguais. Existem homens muito bons, trabalhador, decente, de bom caráter, justo. Existem mulheres também da mesma forma, de bom caráter, decente. Existe mulher, desculpa a expressão da palavra aqui, vai chocar, mas é assim mesmo. O Messias falou, por que vai se escandalizar isso? Se escandalizar isso com o que eu digo. Tem mulher que é safada sem vergonha também. E tem homem safado sem vergonha. Então não é questão de homem e de mulher, é questão de mau caratismo do ser humano, seja ele homem ou mulher, entendeu? Teve outro caso aí que até esqueci, né? Eu vou falando depois. Então vocês mulheres, abram os olhos, mulheres, que não deixem o sistema te usar e com essa história de empoderamento feminino, que não existe isso, tá? Nem de empoderamento masculino, nem de machismo, nem de feminismo, são tudo ideologias do sistema maligno, governamental, satânico, para entrar nas mentes da pessoa e jogar um contra o outro para acabar com a família. Foi o que a advogada falou aí agora. Como que um jovem vai cantar uma mulher para constituir família, querer casar? Se você falar, olhar para a mulher hoje já é acusado de assédio. Se você tocar, chamar a mulher para falar alguma coisa, você tocou nela, assédio. Tudo bem que nos veículos aí, nas conduções, tem os assediadores, mas é o que eu falei no outro vídeo. Quem é culpado disso? O próprio governo, o magistrado, os juízes, porque não fazem leis duras para esses caras ficarem na cadeia. Sabe o que o governo faz? Ele dá saidinha, e esses caras que cometem esses crimes contra as mulheres,
Eles ficam 1 ano lá, 2, daqui a pouco sai, vai lá atrás da mulher para tirar a vida da mulher. Por quê? Porque isso chama causa, efeito e solução. Quem causa essas coisas é o próprio governo, para ele, a mulher ou o homem que tá ali sem proteção, pedir proteção pro governo e falar, o governo é o meu Deus. Eles não vão atrás do Criador para defender eles, da palavra. Eles vão atrás do governo satânico, para falar, ele é meu bonzinho. É assim que vai vir um anti-messias. O anti-messias vai vir com a falsa paz, falsa segurança. Ele já está aí, o espírito dele já está agindo. Dentro das religiões, enganando o povo, o espírito do anti-messias está na política. Esses políticos são possuídos por demônios. A mídia, não toda, mas a grande parte, alguns artistas, se você for ver e estudar o caso Epstein, o JP, sei lá, o que eles fazem, o que eles estavam envolvidos, esses artistas. Muitos ficam idolatrando o cantor. Você pode admirar o trabalho dos cantores, eu também admiro, de alguns. Não vou ser hipócrita aqui, mas eu não sou fanático não fico me rasgando. Por isso que a Bíblia fala, não pode idolatrar ninguém, nem nada, só a adoração é só para o Criador. Você idolatra o homem, você nem sabe que ele está envolvido, cara. Aí quando você vai descobrir, está envolvido com está envolvido com tráfico de pessoa, de órgão, não pode falar, né? Aí a gente é censurado, aí a gente é fake news. O governo não é fake news, não. O maior fake news é o governo. Governo corrupto, sem vergonha. E é isso mesmo, eu falo mesmo. Tá? Pode derrubar, pode fazer o que quiser, me punir, me levar. Faz o que quiser, certo? A gente é a resistência contra esse sistema corrupto satânico, certo? E essas religiões fraudulentas, de pastores sem vergonha, falsos profetas que manipulam a mente da pessoa, comem as gorduras das ovelhas, certo? E essa mídia corrupta que se vende. Essa mídia vendida, que só fala com o que os governos dão a cota para ela falar o que o governo quer. Não estou falando que a mídia fala toda mentira, não. Ela fala algumas verdades. Mas Satanás nunca falou toda mentira. Ele fala meias verdades, assim que ele enganou Eva. No Ed. Tá bom? Então, só para vocês saberem, tá? A tática de manipulação de mente é muito sutil. E eles vêm com a aparência de santo, da piedade. Não estou falando só de falso profeta, não. Estou falando dos governantes. O que eles falam nos debates para a eleição? Eu vou trazer mais segurança, eu vou trazer paz, eu vou pôr leis duras, e isso acontece? Olha para o mundo, vê que se está acontecendo paz, vê se tem segurança. Aí, ó, então não estou falando que está feminino, só cresce? Então, por quê? Tem segurança? Então não tem segurança. Como é que o governante vem e fala para você no debate, eu vou dar segurança, você vai lá dar o voto para ele como bobo? Eu não voto mais nesses canalha, certo? Porque eu sei que os demônios estão lá, possuindo esses caras aí. Eles querem dominar o mundo. Eles querem controlar a população. Levar a população a desobedecer a palavra do Criador. Com ideologia satânica, com ensino satânico dos infernos. Certo? Entrando na mente. Agora eles estão atacando as mulheres, para julgar a mulher contra o homem. Para acabar com a família, para não ter mais filho. O que o Criador falou? Seja fecundo, multiplique sobre a terra. Se multiplique. Para multiplicar tem que ter filho. Ué, para ter filho você tem que ter relação. Como é que você vai ter, o homem vai ter coragem de se relacionar com uma mulher agora com essas leis aí? Misoginia e outras leis que, tudo bem. Ah, mas tem que proteger a mulher. Então põe leis duras para esses maníacos que fazem isso com as mulheres. Não é todos os homens que fazem. Por que estão falando que são todos os homens? Entendeu? Então, o governo que é culpado. Porque se ele pusesse, apodrecesse esses caras lá na prisão e não tivesse saidinha, queria ver se não acabava com isso daí. Mas o governo quer. Existe uma guerra, irmãos e irmãs, que vocês não percebem. Os sinais do final dos tempos estão todos aí. Vai lá no outro vídeo que eu fiz de misoginia, que vocês vão ver que eu falei lá os sinais, quais são. Do sinal dos tempos aí, amor cistriano, pai contra filho, filho contra pai, marido contra mulher, mulher contra marido. Tudo isso aí é feitiço da mente para jogar as pessoas se matarem entre si. Aí, o que acontece? Caramba, até perdi o fio da meada. Não são todos os homens. Então tem que ter leis duras. Mas o que o governo faz? Ele não põe lei dura. Ele põe lei branda porque é causa, efeito e solução. Eles mesmos causam a desgraça e eles mesmos convencem a sociedade que eles vão trazer a solução. Que eles são o precursor da paz, da segurança.
sabe? Isso é o espírito do anti-messias já. Não precisa ter um governante mundial que vai vir, esse governante mesmo. Mas não precisa, o espírito já está aí manipulando as mentes. O que a gente está assistindo é a morte do cérebro. Entendeu? A morte do raciocínio. A pessoa estuda em faculdade, ela aprende. Não estou falando que é errado você estudar para arrumar um emprego melhor e tudo e tal, ter evolução na sua carreira profissional, tudo isso é válido. Mas o que eu estou querendo dizer, o que você aprende na escola de hoje e na faculdade, nas universidades, é o que o sistema quer que você aprenda para servir o próprio sistema de acordo com o que eles querem, com os ensinamentos dele. Hoje em dia ninguém vai estudar coisa descentralizada, como aí no YouTube as pessoas só vão atrás de besteira, alimentar sua mente com bobagem. Ninguém quer estudar sobre neurociência. Tem um neurocientista aí que explica sobre a mente humana. Ninguém quer estudar quais os alimentos que faz bem para a saúde, deixar de comer alimento industrializado, de se envenenar com bebida, com cachaça, com droga. Ninguém quer. Ninguém quer se alimentar da palavra. Você sabe que a palavra do Criador tem um poder de cura, não só de salvação da alma, mas de cura do corpo? Sabia que o nome do Criador, que é o pentagrama sagrado Yud Re Vav Re, está na nossa corrente sanguínea e ele restaura o seu corpo? Sabia que o corpo do ser humano é autoimune? Sabia? É lógico que se você não se alimentar adequadamente, você vai ficar doente. Se alimentar de porcarias. Agora, se você se alimentar, lavar bem, se alimentar de frutas, se alimentar de legumes, fazer sucos naturais, parar de beber refrigerante, parar de comer lanche com ketchup e com mostarda, que é o veneno, certo? Com maionese. Você, vez ou outra, sim, você pode comer um lanchinho, mas não assim que nem estou fazendo hoje, né? Fast food pra lá, fast food pra cá. Parar de usar droga, de fumar, de beber. Não estou julgando ninguém, tá, irmãos? Não estou julgando ninguém, mas se você tiver o Criador, lê a Bíblia, ela vai te dar força para você largar tudo isso, certo? Porque a palavra tem poder, não é o que dizem? Ué, ela só tem poder se você colocar em prática. Se você não colocar em prática, meu amigo, minha amiga, ela não tem poder nenhum na sua vida. Você tem que se alimentar da palavra e praticar, certo? Então, a corrente sanguínea tem o nome do Criador, Yud Re Vav Re. E esse nome está no código genético. Por isso que envenena o nosso corpo. Quem envenena o nosso corpo é a indústria, certo? Para vocês precisar de remédio e enriquecer a indústria farmacêutica, tá? Eles ganham à custa da nossa doença. Acordem, irmãos. Esse mundo aqui é uma matrix, é uma mentira. Nós estamos aqui para crescer espiritualmente, para desmascarar o mundo mentiroso, certo? Só que para isso você tem que ter, tutano, colocar o cérebro para funcionar, não de maneira centralizada, com estudo só de faculdade que o sistema te ensina. Estou falando da Bíblia. Estou falando de você expandir a sua consciência. Estou falando de você estudar neurociência, de você estudar a biologia do corpo humano. Eu estou lá no YouTube, nas redes sociais, tem como você estudar isso. No Google. Estuda línguas diferentes. Certo? A pessoa só não aprende hoje em dia com a tecnologia se não quer. A tecnologia você pode usar para o bem ou para o seu próprio mal. É você que decide, é você que escolhe. Entendeu? Então, as mentes da pessoa estão ficando idiotizadas. É o sistema que está idiotizando. Por frequência de onda sonora radioativa no ar, 6G, certo? Só estudar sobre isso. Por barulhos. O barulho não deixa você raciocinar, não deixa você pensar. A quietude, a solitude, faz você se conectar com o divino. Frequências e vibrações celestiais. Para o seu corpo se restaurar, se curar. Estuda sobre isso. Ah não, é teoria da conspiração, irmão. Você é o religioso. Nem religião eu frequento, irmãos. Você está falando coisa que você nem sabe. Eu não creio em religião. Religião foi criada por homens para manipular a mente das pessoas. É mais um sistema do sistema do anticristo, da besta, que está lá no livro de Apocalipse. A besta tem vários sistemas tecnológicos para prender as pessoas na mente, sistema religioso para manipular e distorcer a palavra de Deus para enganar as pessoas e roubar os dinheiros dela, sistema político para enganar as pessoas e implantar ideologia satânica como feminismo e machismo, direita e esquerda, que não existe nada disso, tá? É para jogar um contra o outro e as pessoas não acordam, estão dormindo, não lê a Bíblia, certo?
Pra que mais? A mídia que ensina nas novelas homoafetivo é certo, que ensina que a criança ela tem direito de escolher o que ela quer ser, ainda sendo que não tem nem a mente totalmente formada, depravação, Big Brother que ensina safadeza, certo? Ué, vocês que escolhem essa vida. Aí eles dão distração, a mídia dá distração pra quê? Para você não ir para a Bíblia, para você não orar, para você não estudar neurociência, para você não estudar sobre o seu corpo, qual os alimentos que vai te dar a saúde. Tudo bem que muitos sabem qual os alimentos, aí a pessoa come porcaria porque quer, porque isso aí muita gente eu acho que sabe, né? Qual os alimentos que cura a doença, que tem alimento, tem ervas. Você não precisa se entupir de remédio, que o remédio, seja ele em líquido, seja ele comprimido, se você se entupir de remédio, ele cura aquela doença ali, mas ele afeta outro órgão seu. E aí, você cura de uma doença e pega outra doença. Aí você vai depender do sistema farmacêutico. E aí você vai enriquecer ele com a sua própria doença. Seja inteligente, irmãos. Pelo amor, irmãos e irmãs, acorde para a vida. Não fica na Matrix, não, dormindo. Vai estudar as escrituras para sua mente despertar e você não acreditar nesses corruptos aí. Entendeu? Então tem tudo isso. E isso que está acontecendo, essas leis, é a lei do anti-messias. Que a Bíblia fala que eles veio para mudar as leis as datas e os calendários. Já está desde de décadas ele fazendo isso daí. E jogando um contra o outro, querendo acabar com a família, querendo acabar com os filhos, que tenha mais filhos. Se a família é o projeto do Criador. E as pessoas estudam em faculdade e não estão percebendo isso, cara. Que isso é uma manipulação satânica de manipulação de mente da sociedade. A cura é só a palavra de Deus para essa doença chamada manipulação, chamada jogar um contra o outro, destruição da família. A cura é a palavra, é o remédio, é a árvore do fruto da vida. Já diz, minha palavra, o Messias falou, é espírito de vida. Ela tem o poder de restaurar o seu corpo. Ela tem o poder, não é só ela. Lógico que você tem que ter alimentação saudável. Lá, quando a gente partir desse mundo, for para o reino celestial, diz que lá vai ter uma árvore com 12 frutos e folhas para as curas das nações. Olha aí. Quer resposta melhor que essa? Entendeu? Então vocês não sabem o poder que a palavra do Criador tem. E eles não querem. Por isso que eles te dão futebol, carnaval, política, show, para vocês não ir para a Bíblia, para vocês não ter tempo de orar, para vocês não se conectar com o divino, com as vibrações e frequências celestiais, para vocês não despertar e ver a manipulação maligna e a dominação que esses que querem controlar o mundo, esses poderosos, os banqueiros, tem os banqueiros que são dos Illuminati, tá? Quem não sabe, tá? Os poderosos aí, os banqueiros, os governantes maçom dos Illuminati, tá? Os religiosos maçom, que todos são maçonaria, certo? E a mídia corporativa corrupta que é vendida e ganha para falar o que os governantes querem que ela fale. Acorde, pelo amor do Criador, gente. Vamos lá, vamos dar sequência aqui. Peraí. Travou aqui. É uma potencial agressora. A mulher tem dentro de si o mesmo instinto de agressividade que o homem. O mesmo espírito pecador que o homem. A diferença é que, ciente de mesmo espírito pecador que nós. Eu não posso sair no soco contigo, né? Então eu vou terrorizar a tua vida de outra forma. Como é que eu vou terrorizar a tua vida? Psicologicamente, financeiramente, vou tomar, se você é concursado, vou atrapalhar seu concurso, vou meter um pai, meter um pai em você. E assim vai, sucessivamente. Então, não é que a mulher é menos má que o homem. A maldade só se manifesta da maneira compatível com os meus meios, né? Se eu for fazer uma maldade contra você, André, eu não vou sair no soco contigo, isso é óbvio. Mas alguma atividade psicológica ou atuante ali, sim, mais de inteligência. Nós temos 6 livros produzidos sobre a pauta do nosso trabalho, que é a luta contra o movimento feminista. O último que nós lançamos foi esse aqui, a Hidra Feminista. Uma mulher lutando contra o movimento feminista, hein? Veja só, ó. Teologia, não existe livro feminista. Mas eu quero falar mais sobre esse daqui. Nesse Hidra a gente analisa o nosso próprio trabalho nos últimos 6 anos e a aprovação de diversos projetos de lei feministas em todo o Brasil.
Um deles, você falou até sobre o mercado de trabalho. Ó, há uma mulher lutando contra o movimento feminista, hein? Você vê que coisa, porque ela tá desperta. Ela não é manipulável. A maioria das pessoas são marionetes. E elas nem percebem. Aí você fala isso pra ela, aí fica brava. Eu não sou marionete, não, eu não sou manipulado. Não é? Meu, imagine se fosse. Olha pro mundo. O que tá, o mundo tá um caos. Ó, irmãos, não existe só guerra. Igual tá tendo lá, não. Que é a guerra é o sinal do final dos tempos. Que tá acontecendo aí. Existe vários tipos de guerra. Existe guerra fria, existe guerra psicológica, guerra moral. É o que tá tendo aqui no Brasil. O Brasil não é um país que vai pra guerra frequentemente. Essas guerras que tá tendo lá de guerra bélica, né? De bombas e tudo. E é isso daí. O Brasil só entrou em guerra lá atrás. Mas nunca foi um país de guerra. Certo? A guerra do Brasil é guerra no tráfico, na violência, guerra psicológica, guerra moral, guerra ideológica. É essa a guerra do Brasil. Guerra de destruição da família. Aqui nós enfrentamos esse tipo de guerra. Tá? Que acaba com a nação. O Brasil está indo pro buraco, gente. Ninguém está percebendo. Financeiramente, politicamente, religiosamente, ideologicamente, tá tudo indo pro buraco. Só não vê quem não quer. Vamos dar sequência aqui. Ah, e teve uma mulher, ó, outro dia que eu tava vendo o vídeo, sabe o que ela fez? Ela ficou xingando o marido de todo o nome de baixo escalão possível. Certo? Vou falar aqui a palavra, mas me perdoe, tá? Você não é homem. Você é um nada. Você merece gaia. Você é isso. E o cara quieto ali, aguentando firme. Daqui a pouco ela aceitou a tapa na cara, no rosto do homem, do marido. Deu vários tapas no rosto dele. Pá, pá, pá. Uma advogada gravou isso daí. Pá, pá. Ele gravou e mandou pra advogada. Aí, pá, 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 pá. Aí depois ele não aguentou, ele sentou o tapa nela. Aí ela se fez de vídeo. Ai, você me machucou, eu vou te denunciar. E era isso que ela queria. Entendeu? E ele caiu. Coitado, como partiu. Porque ninguém aguenta, nós temos emoções. A mulher esculambou com o homem, cara. Aí, depois ela bateu no rosto do homem, aí o homem, uma hora ele vai revidar. E a mulher não tem biotipo físico para enfrentar um homem. Ela vai se dar mal. Então o que ela faz? Ela usa de tática, de psicológico, de inteligência. Entendeu? Ó, por que você acha que muita mulher casa com jogador de futebol? Pra ter filho com ele e tomar o dinheiro dele. Depois põe ele na justiça. E eles são bobos e caem nessas aí. Não tô falando que são todas as mulheres assim, hein? Porque tem homem sem vergonha, canalha. Eu falo que tem, eu sei que tem. Tem homem maníaco, agressor, que tem que ser punido. Mas por que o governo não põe leis duras pra punir? Por que o magistrado não fica em cima do governo para fazer lei, para prender eles e não ter saidinha? Porque saidinha é uma mordomia. Se você tem saidinha, você não tá sendo punido pelo seu crime. Meu, a consequência do seu ato criminoso, cara, você tem que ser punido. Você tem que ficar lá na prisão. Se um dia ele se regenerar lá dentro e se converter, aí ele tem chance na sociedade. Agora, ficar com saidinha, isso não existe, gente. Por que nos outros países tem malignidade, coisa errada nos outros países? Tem. Mas essas coisas que tem aqui no Brasil não tem, porque a lei dos outros países é mais dura. Só aqui nesse país aqui, que é um país de decadência, que tem essas coisas aí, cara. Nós temos aqui em Santa Catarina 3 deputadas atuando no momento, 3 deputadas estaduais, eu e 2 feministas. Essas 2 feministas estão constantemente apresentando projetos pela mulher. Um desses projetos é o selo Prefeitura Amiga da Mulher e selo Empresa Amiga da Mulher. O selo Prefeitura e Empresa Amiga da Mulher são titulações para medalhar, E sendo bem claro aqui, eu não estou defendendo os homens, tá? E nem mulheres. Eu não estou criticando mulheres e defendendo homem, não. Como eu disse, tem homem que merece ser punido por agredir mulheres, seja verbalmente ou fisicamente. Só que essas leis que os governantes estão colocando... E tem mulheres aproveitadoras, tá? Ela provoca o marido e põe o processo nele para ele preso para tomar o dinheiro dele, tomar a casa, tomar tudo.
certo? Às vezes o marido nem fez nada, certo? As mulheres estão usando dessa lei para se aproveitar. Só que vai prejudicar elas mesmas, porque aí o marido não vai querer mais se casar com mulheres, elas vão ficar sozinhas, vão ter medo de se relacionar, elas vão perder emprego porque o chefe não vai contratar, com medo dele falar alguma coisa para ela e ela processar o chefe por misoginia. Na academia os homens não vão querer ajudar a mulher com os pesos, porque com medo de tocar nela e ela processar, né? Então, ó como vai prejudicar como que é? O feitiço vai virar contra o feiticeiro. Meu, as mulheres que fazem isso daí, elas estão totalmente manipuladas, elas não percebem a mente delas, elas não estão raciocinando. Os caras estão querendo matar o cérebro das mulheres, cara, para ela não enxergar as coisas que ela vai causar a própria desgraça para ela mesma. Ela não vai só prejudicar os homens, ela vai prejudicar os homens e a pior prejudicada vai ser ela mesma, no fim das contas, e ainda vai prejudicar a sociedade. Por causa delas aceitarem essas ideologias satânicas que esses governos corruptos estão inventando, que a religião inventa, que a mídia corrupta inventa. Entendeu? Meu, abre os olhos, meus irmãos e irmãs. Pelo amor. As instituições ou departamentos públicos da administração pública que tem o mesmo número de funcionária mulher que homem e que paga salários iguais para homem e para mulher. E o discurso dessas outras duas mulheres deputadas, você mulher que está nos assistindo, o principal para entender se o político é honesto ou não é visualizar se a prática do que ele faz, no trabalho dele, na vida dele, corresponde com as ideias que ele defende. E, pois bem, essas duas deputadas que defendem que aí na sua prefeitura você tem que ter metade de mulheres ganhando o mesmo salário que os homens, que aí na sua empresa tem que ter metade de mulheres ganhando o mesmo salário que homens, nós abrimos o gabinete delas no portal Transparência. Tem que ter mulheres ganhando igual homem? Tem. Mas só, olha a corrupção onde está. Essas mulheres da política que falam que tem que ter mulheres ganhando o mesmo salário que os homens lá dentro, a maioria do funcionário é homem e quando tem mulher, elas não pagam. Essas mesmas mulheres que falam que tem que ganhar, as mulheres têm que ganhar igual os homens, como quando elas são chefe, elas não pagam o mesmo salário para as mulheres que pagam para o homem. Você vê a hipocrisia? Ó, e ela tá no meio político. Ela, além de advogada, ela é deputada lá, sei lá. Ó, aí, ó. Aí a fraude. Aí a fraude. Vamos lá. Pasme. Todas elas tinham mais funcionário homem do que mulher e todas elas pagavam, em média, salários mais altos. E isso a gente analisou, inclusive, os homens. Olha aí. passado. E elas sendo mulheres. Olha a hipocrisia aí. Analisamos a deputada Dirce, analisamos a deputada Paulinha, a deputada Carminati, e todas elas pagam salários desiguais. Ou seja, elas querem impor aqui na sua empresa, aqui no seu podcast, quantos trabalham aqui contigo? 4, eles querem impor, tem que ser 2 homens e 2 mulheres. E o salário tem que ser igual. Elas querem impor isso. Mas não faz isso empresa, elas mas mesmo. não fazem isso na vida delas. A gente tem um discurso fenomenal, que inclusive está lá no Instagram, se você quiser procurar, onde a gente fala sobre a hipocrisia delas. Elas pagam salários maiores para os homens e elas contratam mais homens do que mulheres. Mas querem nos impor. Hipocrisia, hein? E coisas como essa que nós tratamos aqui nesse livro. E a gente também explica como é possível num país conservador, onde a maior parte das pessoas são conservadoras, especialmente até aqui em Santa Catarina, onde a maior parte do eleitorado é de direita, que as políticas públicas feministas sejam maioria, elas são regra. Aliás, há quanto tempo não se apresenta no nosso país uma única política pública conservadora, pró-família, que ajude? Até a direita, ela põe essas leis também para defender as mulheres, entre aspas, né? Mas que são leis fraudulentas. Então, é o que eu falo, não existe, irmãos, direita nem esquerda. Isso é uma ideologia satânica para jogar um contra o outro, para ficar guerreando, para o ser humano se destruir a si próprio, uns aos outros. A Bíblia deixa bem clara nisso, é só estudar profundamente lá, cara. Misericórdia, irmãos. Vamos lá. Aí, família, trabalhador que tem que sustentar 2, 3, 4 filhos. Alguma política pública que olhe para o homem como um ser portador de direitos de dignidade civil, tal qual a mulher, que entenda a família como um elemento a ser promovido e não destruído. Então, nós não temos há muito tempo políticas públicas significativas, relevantes, em favor da família, em favor dos homens. Nós temos alguns projetos de lei, nós temos, por exemplo, a Procuradoria Especial do Homem, que é uma procuradoria que nós... Toda a lei agora é só para as mulheres. Para
olhar O homem não isso tem. na ótica masculina, se aqueles projetos de lei estão... Homem não tem proteção, homem não tem projeto de lei contra a mulher, porque a mulher também faz maldade, tá? Homem não tem. Não tem lei para a família de maneira geral, para a proteção da família, por quê? Porque esse sistema governamental satânico quer destruir a família. Quantas vezes eu vou precisar dizer, oh my God? E as pessoas não acordam, não enxergam, cara. Vamos lá. Dando as peculiaridades da masculinidade. Por exemplo, os homens morrem mais precocemente, morrem mais de morte violenta, morrem mais de assassinatos, os homens se suicidam mais, os homens são mais adictos a drogas, os homens são mais alcoólatras, tem maioria de homens no presídio, maioria de homens na medicância. Os homens sofrem de diversas mazelas sociais, os projetos sociais e políticos estão levando isso em consideração. A gente criou o projeto, o requerimento para instalar uma Procuradoria Especial do Homem. Nós criamos também um termo de conscientização a respeito da falsa denúncia. Quando uma menina, uma mulher, alguém, uma pessoa vai fazer um boletim de ocorrência contra você por vingança, por ódio, procura a delegacia. Nós criamos um projeto de lei para que, junto com o boletim de ocorrência, tenha um termo de consciência ali que, olha, você sabe que denúncia falsa é crime. Ó, e o que acontece? O que ela está querendo dizer? Não está querendo dizer que a mulher verdadeiramente abusada pelo homem, é espancada, humilhada, xingada, ela não deva procurar seus direitos. Sim, tem que procurar. Só que o governo, ele tem que pôr esses homens com lei dura, sem saidinha, sem coisa nenhuma, sem privilégio, e por muitos anos na prisão. O governo faz isso? Então ele é o culpado. Tudo esse femini que está acontecendo, a culpa é do governo. Pode pôr a culpa do governo, não é só dos homens que faz isso não. Os homens também, mas eles não são punidos por culpa do governo, tá? Causa, efeito, solução. Eles mesmo causam a desgraça, os governantes, e ele mesmo fala, eu que vou proteger com as leis hipócritas. Eu sou o Messias. Que Messias, rapaz? Você é um corrupto satânico dos infernos, meu chapa. Seus governantes satânicos. A verdade é, irmão, você me perdoa, vocês podem achar ruim do jeito que eu tô falando, mas para essa situação e para esse tipo de ser humano, tem que se falar assim mesmo, tá? Você me perdoe. Quando for um vídeo mais ameno, aí eu vou falar com mais mansidão. Aqui, o Messias, o que o Messias fez quando ele falou contra os religiosos fariseus? Ele desceu o porrete, ele quebrou, derrubou as mesas no chão, pegou o chicoteou. Vai lá ler na Bíblia, se eu estou inventando isso. Para de montar uma imagem do Messias e de Deus, que ele é só amor, tá? Isso não é o Deus verdadeiro da Bíblia, não. O Deus da Bíblia, o principal atributo dele é o amor. Tanto ele amou o mundo de tal maneira, quando a Bíblia diz que ele deu a própria vida enquanto a gente ainda era pecador. Fazia maldade. Para que a gente tivesse fé nele e tivesse uma vida transformada mediante o Espírito que via habitar em nós, se a gente cresce na obra que ele fez por nós na cruz do Calvário, de morrer por nós, pagar nosso pecado e ressuscitar para nossa justificação, certo? Quem não crê nisso, vai viver assim, satânico, fazendo essas imundícias aí e acreditando nas ideologias satânicas, porque não tem o Espírito do Pai. Por isso que acredita nos governantes corruptos. Por isso que acredita nos falsos profetas. Por isso que acredita na mídia satânica vendida. Porque não tem o Espírito do Pai. Porque se tem o Espírito do Pai, ia enxergar tudo esses movimentos. Certo? Então, o que acontece? É isso que ela está falando. Vamos lá. E lá em Apocalipse relata tudo isso daí. Venda, está escrito lá. Babilônia, venda de corpos de homem e de almas. Vendendo e traficando corpos e de homem e de almas. Entendeu? Agora, tem mulheres que usam da lei, que está toda a favor dela e contra todos os homens. Não estou defendendo os homens aqui, que tem homem, como eu disse, sem vergonha. E ela se aproveita, sendo que o homem é inocente, para acusar o homem para tirar vantagem. E aí, como é que faz? Então vamos lá, vamos dar sequência aqui. Se você quiser levar adiante, saiba que essa denúncia tem que ser verdadeira, seja responsável por sua denúncia. Verdadeira. Temos esse projeto de lei tramitando. E ele não avançou porque um homem dentro da... A Bíblia fala muito sério. Quem levantar falso testemunho vai enfrentar o juízo do Criador. Não
Não calumnieis. Não calumnieis. Então vamos lá. Agora, o homem que faz mesmo, ele tem que ser punido. Logicamente. Eu apoio total. Embaçou a tramitação do projeto. Mas nós apresentamos, toda vez que alguém apresenta um projeto para incentivar meninas atletas, meninas cientistas, nós dizemos por que não incentivar os meninos atletas, os meninos cientistas, se quando o menino se envolve em um projeto intelectual ou em um projeto esportivo, ele sai do mundo da droga, ele se torna um alvo menos vulnerável ao tráfico, ao crime organizado. Então, nós temos esse olhar. E eu acho que isso falta em todo o Brasil. Mesmo políticos de direita têm faltado com relação a isso. Nós vemos os políticos de direita trabalhando para derrubar a lei da alienação parental. Nós vimos e vemos políticos de direita trabalhando cada vez mais para criminalizar a existência do homem. O homem é um cidadão de segunda classe nesse país hoje. Ideologias, né? Igual Cazuza cantou, né? E se vimos o filho de Cazuza, né? Ideologia, somente uma para se viver. O que aconteceu com Cazuza? Leia lá em Romanos, que você vê o que aconteceu com Cazuza. E vê o que a Bíblia fala da desobediência de homem com homem, mulher com mulher, cometendo torpeza. E tiveram a sua paga pela sua corrupção. O próprio Deus os entregou para desonrar os seus corpos um para com o outro. Do que Cazuza morreu? Fala para mim. Ideologia, somente uma para se viver. Vai nas ideologias, vai nas ideologias desse mundo. Vai nas ideologias, não vai na Bíblia não. Não aplica a Bíblia na sua vida não. Vai nas ideologias de Cazuza, do mundo, de quem não crê em Deus. Vai, para ver se não vão todo mundo pro buraco. Vai, mas tá bom, esse é o vídeo que eu vim fazer aqui, né? Espero que tenha ajudado, edificado. Desculpa a minha exaltação, mas foi uma exaltação legítima, igual a do Messias, porque essa indignação vem do próprio Criador dentro de mim. Porque o Criador está a ponto de explodir com essa malignidade. Ele está tendo paciência, mas o dia do juízo vai vir. Tá aí os sinais, o dia do apocalipse vai vir. É fantasia? Então tá bom, acredito que é fantasia. Eu tô vendo as catástrofes naturais aí acontecer aí, ó, morrendo uma par de gente aí, só tô vendo. Só tô calado, só tô presenciando os sinais só. Você acha que é à toa? Quem controla os astros? Quem controla a natureza? Quem é? Se não é o Criador, não sei mais quem é. Então, né? Então esse foi o vídeo aí. Desculpa aí qualquer coisa se alguém se ofendeu. O intuito do vídeo não é ofender ninguém. O intuito do vídeo é abrir os olhos espirituais para que as pessoas não destruam a sua própria família, não se destruam a si próprio, seja mulher, seja homem. Respeite uns aos outros, tenha Deus no coração, dê amor e não ódio, se unam em comunhão, porque o corpo do Messias tem que ser unido. Ninguém tem que ficar disputando quem é o melhor, quem sabe mais. Não é esse o intuito do evangelho, certo? Então, eu estou falando aqui para cristão. Para a pessoa do mundo, pode, se ela quiser ouvir, quiser praticar e se converter, bem. Mas dificilmente vai querer, né? Elas vão continuar crendo nas ideologias satânicas e pondo isso nas suas vidas, né? Porque nós vimos aí, tem debate aí de cristão contra feminista, de cristão, e as feministas continuam com as suas ideias. Homem não presta, tem que acabar com os homens e que não sei o que. Você vê o que o homem falou lá no outro vídeo. Homem não, ele elogia a mulher. Nós precisamos das mulheres. E nós precisamos mesmo. A mulher é uma auxiliadora para nós, cara. Nós não sejamos hipócritas. Já a mulher não precisa de homem para nada. Vai carregar o saco de cimento então. Vou te falar. Aí a gente fala isso, é machista. Vai pegar a Bíblia. O que está lá em Efésios para o dia de hoje, você vai ser acusado e preso por misoginia, viu? Cuidado, hein, homem. Eu prego porque eu não tenho medo de nada não, irmãos. Eu tô aqui com a unção do Espírito, o Criador que me capacita para fazer essas denúncias, e eu não me arrependo e vou continuar fazendo sim. Mesmo que eu venha um dia pagar, ser punido, sei lá, de qualquer jeito, não me interessa, eu não sou covarde. Eu vim aqui para fazer a vontade do Pai, não para fazer a vontade de sistema satânico nenhum. Imundo, sujo, corrupto, sem vergonha, tá? Compartilhe o vídeo, por favor, deixa o like, que o algoritmo reconhece para eles compartilhar com outros, tá?
Compartilhe o vídeo, se inscreva quem quiser se inscrever no canal. Bem-vindo aos novos inscritos. Amo todos vocês no Messias. Beijo no coração de vocês. Que a paz reine no coração. Que o amor pelo próximo reine. Que respeite uns aos outros. Que constituam família. Não caiam nas enganações do sistema satânico deste mundo. Não fique se voltando um contra o outro. Pelo contrário, vamos se unir. Vamos se respeitar. Vamos instituir família. Vamos construir família que perdure, não que qualquer coisinha tá brigando, se separa e acaba tudo. A não ser que tenha deslealdade, infidelidade, que tenha agressão física ou verbal. Aí sim tem que separar. Caso contrário, irmãos, vamos sentar, vamos conversar, vamos ter diálogo. Não é qualquer coisinha, acabou do jeito que tá hoje, não. Sei lá o que é, sei lá não, eu sei, né? O que tá acontecendo com a sociedade hoje, eu sei. É falta de Deus, falta de Bíblia. É isso que tá acontecendo. Muito obrigado, até o próximo. Fui!